Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. Passando por aqui para deixar aquele vídeo hoje para a sua meditação e também já deixando aquela perguntinha básica logo de início: como você olha para as pessoas? Aqui nós nos deparamos com uma palavra, com uma história, está ali nos capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 7, que vem nos falando a respeito de quando Samuel foi lá para ungir Davi a rei. E aí, aqui a palavra do Senhor nos diz, né, que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus, ele sonda os corações. Então, quando nós nos deparamos com essa palavra, vemos que Jessé chama todos os seus filhos, mas deixa Davi lá no campo, ainda assim apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas e praticamente meio que esquecido. E ali quando Samuel pergunta, não tem mais nenhum? E aí ele diz, tem um que está lá no campo, está apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E ali Samuel pede para que vá chamá-lo. Então, o que eu quero trazer para a sua meditação? E muitas das vezes você também está nessa posição, na posição de Davi, né? Está ali esquecido, está ali, foi deixado de lado, está nessa posição de esquecimento. Nem ali no caso, nem o pai dele, né, se lembrou dele para chamá-lo naquele momento, para se assentar à mesa. Talvez você esteja hoje nessa mesma posição, né? Não é chamado para sentar à mesa, não é chamado para o banquete, não é convidado para estar junto, né, com os demais. Porém, né, Deus, ele sonda os corações, diz aqui nessa palavra. Talvez você fique chateado, fique abatido, mas aqui a palavra do Senhor vem falando para mim, vem falando para você. Olha, não fique assim, filho, porque eu não vejo como vê o homem. O homem, ele vê de uma forma pela qual ele busca os seus próprios interesses. O homem se aproxima muitas das vezes daqueles que podem favorecê-lo, daquele que pode dar alguma coisa, ou daquele que realmente tem algo que ele queira. Porém, Deus não, Deus, ele olha para o nosso coração, ele sonda, ele conhece a intenção do nosso coração. Se você tem um coração puro, um coração voltado para ele, o homem é diferente. Aqui em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E aí continua dizendo, eu, o Senhor, esquadrinho e provo os pensamentos. O Senhor conhece o pensamento. O Senhor conhece o coração do homem. E aqui vem dizendo que o coração do homem é enganoso, porque o homem, ao buscar os seus próprios interesses, ele acha que muitas das vezes vai ser bom para ele vai tirar proveito daquela situação, porém, ele se esquece que o coração dele é enganoso, que o coração dele é perverso, que o coração do homem é corruptível, ele se corrompe com as coisas deste mundo. Mas Deus não. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos e ele sabe o que se passa aí dentro de você. Por isso, que você possa cada dia buscar em Deus ser essa pessoa como Davi, que estava ali cuidando do rebanho do pai, estava ali trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia e continuou ali. Porém, o Senhor se lembrou dele. Porém, muitas das vezes as pessoas podem se esquecer de você, as pessoas podem deixar você de lado, mas tenha certeza que Deus, ele nunca se esqueceu de você. Deus, ele nunca vai deixar você de lado, porque ele tem um propósito. E quando ele tem um propósito sobre a sua vida, o propósito dele é alinhado na vertical, não na horizontal. O homem tem muitos propósitos, muitos projetos, muitos planos, mas muitas das vezes os planos e os projetos do homem está aqui na horizontal, sabe? São planos terrenos, planos, né, a qual o coração do homem está naquilo. Porém, o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus
é na vertical. E na vertical é algo alinhado ao coração de Deus. Melhor você estar alinhado na vertical com Deus. É melhor você muitas das vezes estar esquecidinho pelos homens. Muitas das vezes é melhor você ser deixado de lado pelos homens, mas estar alinhado ao propósito na vertical com Deus. Porque sim, você vai saber que Deus ele não te abandona, Deus ele não te esquece e Ele tem um plano perfeito sobre a sua vida. E o coração de Deus não é um coração enganoso. O coração de Deus é um coração alinhado a um propósito perfeito e verdadeiro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E saiba, assim como Davi estava lá no campo e Deus se lembrou dele, Deus jamais se esquecerá de você. Assim como José estava lá na prisão, Deus se lembrou de José. Deus jamais se esqueceu de você. Pode estar difícil a luta, a dificuldade, a perseguição, a afronta, mas Deus está nessa batalha. Deus está nessa peleja juntamente com você. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te dê um dia abençoado.